Deus num texto como esse. There's no way we cannot feel the move of God in a text like this. Foi aqui nesse percurso It was here in this way que Jesus deixou marcas tremendas. that Jesus left tremendous marks. Jesus acabara de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Jesus had just did the miracle of the multiplication of the bread and fish. E por conta de um milagre, Jesus mandou os discípulos irem à frente. And because of this miracle, Jesus asked the disciples to go in front of him, Agora, o porquê da before Galileia? him. But why Galilee? Fale assim comigo: convite Why Galilee? Say with me. It's an invitation para seguirmos to follow a Jesus. Jesus. Galileia é um convite para seguirmos a Jesus. Galilee is an invitation to follow Jesus. Galileia, no termo original, Galite, centro das nações. Galil in the original means the center of the nations. E toda a estrutura ao redor And tinha o ensinamento dos escribas. there was this context of the scribes around this place. E os escribas, conhecidos como técnicos da vida. The scribes known as the technicians of life. Ou seja, Jesus andava pelos caminhos difíceis do Mar da Galileia. So what it means is that Jesus would prefer the difficult paths of the Sea of Galilee. E eu quero entrar no exagero da revelação And I want to enter in this revelation e afirmar and to say que aqui é lugar that this is a place de unção vocacional. of a vocational anointing. Olha o absurdo de Jesus. Look how absurd this was. Tinham muitos especialistas em gente na época. There was a lot of people specialized in Em gente, pessoas. people, specialized in people. E Jesus, na ousadia, And Jesus chama um especialista em peixe. calls a person specialized in fish. Que dá o entendimento que ele queria quebrar todo o conceito religioso. And this gives us the information that he wanted to break with all the religious concepts. E era uma época muito difícil, porque eram muitas coisas a serem quebradas. It was a very difficult time, many things to be broken. Se pensarmos, If you think nada diferente dos tempos atuais. nothing different from today, Jesus decidiu formar o caráter dos discípulos aqui na Galileia. Jesus decided to form the character of the disciples here in Galilee. Eu tenho algo a dizer a você I have something to say to you. nesse tempo que é agora. This time here now, Jesus nunca vai chamar você no tempo de conforto. Jesus will never call you in a comfort time, in a time of comfort. Deus sempre chama He always calls us. discípulos He always called disciples em campo de trabalho. in the work field. No lugar onde ele começou, The place where he began foi onde depois ele veio ser ressuscitado. was the place where he after was resurrected. Ele até hoje é conhecido como o homem da Galileia. And to this date, he's still known as the man of Galilee. E todos nós sabemos And we all know que teve um tempo onde os discípulos that there was a time when the disciples tentaram voltar a fazer o que faziam. tried to come back to do what they used to do. Só que quando Jesus vem para o encontro marcado, But when Jesus came for this sad time of encounter e with vê os disciples, seus discípulos no mesmo ponto onde começaram, and he sees his disciple at the very same place where they began. há uma parte do texto que é fabuloso. There's a part of this scripture that is fabulous. Jesus vê os discípulos no mesmo lugar onde ele começou, e Jesus grita: filhos, meus filhos. Jesus sees his disciple at the very place they began, and he calls them sons. Vocês têm alguma coisa de comer aí? Do you have anything here to eat? There to eat? E disseram:
os discípulos, não temos nada. And they said, we have nothing. Só que quando eles chegam até Jesus, But when they come to Jesus, o peixe já estava pronto, the fish was ready. a comida estava pronta. The food was ready. Por mais que nós saiamos da rota, Even when we do caminho, go off the way, por mais que saiamos do caminho, even when from where we go off the way, fala com a pessoa que está do teu lado assim: talk to the person beside you. Jesus nunca vai deixar de te amar, Jesus will never quit loving you, de te alimentar, to feed you, de estar contigo. to be with you. A presença dele é real. His presence is real. O que eu quero dizer é que aqui What I want to agora, say is that here now, a presença dele é real. His presence is real. E a unção da vocação está aqui. And the vocational anointing is here. E eu preciso lhe dizer algo. And I need to say you something. Ainda que você Even if you tenha decepcionado ele, has let him down, ele vai sempre gritar a você: filho, he will always meu call you filho. son, my daughter. E quando você pensar que você não tem nada para oferecer, And when you think you have nothing to offer him, ele já está te chamando com a comida pronta. he's already calling you with the food ready. Jesus nos manda aí à frente, Jesus asks us to go in front of him, before him, mas ele jamais but he never tira os olhos de nós. never took it. Sorry, he's always looking at us. Jesus de cima do monte, Jesus from the top of the mountain. e você pode correr o teu olho, You can que é look fácil around. entender isso. It's easy to understand that. Jesus acompanhava os discípulos. Jesus would always follow the disciples, watch over them. Mas estava acontecendo alguma coisa. But something was happening. Insatisfações. Disciples were not satisfied many times. Murmurações. Murmur, I don't know this one. Distúrbios. Confusões. Disturbances, confusion, sometimes in the E Jesus disciples. faz o que? Lança literalmente os discípulos ao mar. And what Jesus do? Literally just launches the disciples on the sea. Mas graças a Deus, But thank God, num barco, in a boat, dentro de um barco. inside a boat. Isso faz a gente entender This makes us understand que por mais que esteja na luta, that when you're in trouble, guerra, in war, dificuldade, não saia do difficulties, barco. don't get off the boat. A não ser Only if que Jesus mande você sair. Jesus asks you to do so. Que a evidência maior da ordem de Jesus a Pedro, That a evidência maior da ordem de Jesus a Pedro foi ele chamar Pedro para fora. the authorization Jesus gave to Peter was he saying, "Go off, come here." Porque Jesus queria mostrar que a autoridade estava sobre ele, era ele, e havia um distúrbio na mente dos discípulos a ponto de quando Jesus apareceu, é um fantasma. Because Jesus wanted to make it clear that the authority was over him. There was a confusion. We know that because the disciples called him a ghost, but he wanted to make it clear that he was the authority. He had the authority to give such orders. Às vezes Jesus faz a gente voltar ao nosso lugar de origem Sometimes Jesus makes us come back to our origin places para ter um tratamento maior. to treat us in another manner, E às vezes ele faz a gente se afastar, and sometimes he makes us go far away porque alguma coisa aconteceu com a gente. because something happened with us. Aí eu ouso dizer, And I dare to say, aqui é lugar this is a de place tempestades domadas. of storms that can be, how can I say, Tempestades amansadas, corrigidas. corrected, diminished, softened storms. Deus quer tirar a tempestade do teu coração. God wants
to put away the As- storms from your as heart, tempestades da tua mente. the storms of your mind. E se a gente olhar o Mar da Galileia, And if we see, é meio que look at the Sea of Galilee, impossível ter alguma tempestade aqui. it looks like almost impossible for us to have a storm here. Eu já ouvi de líderes, pastores, I've heard from leaders, pastors, apóstolos, apostles, rabinos, rabbis, que não há registro that de tempestade no Mar da Galileia, there is no record a não ser nesse texto. of storms in the Sea of Galilee, exception in this text. Ou seja, The only exception is this text. Deus permitindo que algo fora do normal What it aconteça means that God allowed that something out of context, out of the normal happen para trabalhar as nossas fraquezas. to work with their weaknesses and our weaknesses. Eles tiveram medo, They were afraid, mas ali eles foram curados. but there they were healed. Dois medos, Two fears. do natural, Natural, que era a tempestade, that was the storm, e do sobrenatural, and the supernatural, que aos olhos deles through his eyes, for his eyes, era o fantasma, was a ghost. mas que na verdade But truly, Jesus it was Jesus veio acalmar a tempestade. came to calm down the storm. Então eu ouso declarar So I dare to declare que aqui nessa região, that here in this region, nesse mar, in this sea, lugar onde o sobrenatural foi place liberado. where the supernatural E eu quero afirmar na tua was vida released, and I want to que Deus say vai to you permitir that God will que allow você leve o sobrenatural para a sua casa, that you take the supernatural para o seu of God ministério, to your ministry, to para your a sua life, igreja. to your church. Aqui é lugar onde ministérios são restaurados. Here is a place where ministries are Aqui é restored. lugar de conquista. Here is a place of Aqui é conquest. lugar de decisão. Here is a place of Você não decisions. pode descer do barco You cannot go off this boat a não ser que Deus mande. only if God don't tells you to do so. E se nós pensarmos, And if we think aqui foi a força do discipulado de Jesus na vida dos discípulos. this was the strength of the discipleship in the life of the disciples. E aqui Jesus nos convida a parecer com Ele. And here Jesus invites us to look more like him. Porque foi aqui que Ele começou verdadeiramente o convite ao discipulado. Because here he started the invitation to discipleship. E começou a forjar Here he started to forge a vida de líderes, the life of de leaders, apóstolos. apostles. E a Bíblia é tão forte, a palavra é tão And forte, the Bible is so, the word is so strong que até hoje that even today Ele ainda está fazendo discípulo. he's still making disciples. E Jesus nos convida, And he invites us, vamos fazer discípulos. let's make disciples. Eu quero I want to declarar declare a restituição de Deus, restitution of God, a unção de Deus, the anointing of God, a palavra revelada de Deus the revealed word of God na sua vida, over your life, nesse momento. this moment. Que você possa contemplar That you may behold as maravilhas de Deus, a maravilha de Deus. the wonder, the Natural. wonders of Que the é lindo. natural wonders of É the lindo. Lord. É It's lindo. beautiful, it's beautiful. Mas que você também contemple But you may behold also as maravilhas de Deus the marvels of na God, sua vida, the wonders of God in your life, na sua liderança, in your leadership, na sua casa in your home, e your na sua home, família. in your family. Dê um aplauso ao Senhor. Give Him. Feche os teus olhos. Close your eyes. Pai, nós queremos agradecer a Ti Father, we want to thank you pelo privilégio de estarmos nesse lugar, for the Deus. privilege for us to be at this place. Há um grito em nosso coração There is a yearning in our heart pela Tua presença. for your presence. Há um grito no nosso interior pela Tua revelação. There's a cry in our hearts for your revelation. Há um grito no nosso interior There's a cry in our interior ao apacentamento, discipulado,
for discipleship, to be disciple, to make adestramento, disciples, comunhão. communion. Há um grito There is a cry de um forjar maior of a forging das tuas mãos of your hands nas nossas vidas. in our lives. Pai, Father, não deixe please don't let que saiamos daqui, that we may leave this place. We leave this place. que saiamos desse barco That we leave this boat sem uma experiência maior contigo. without a more profound experience E with que no you. barco da vida And that in the boat of life, nós não saiamos we may not leave it. da rota, do caminho We may not leave the way que tu tem traçado para nós. that you put in front of us. Nós abrimos mão da nossa vontade We lay our will para fazermos a tua, Senhor. to do your will. Se tu está nos dando essa experiência, se tu está nos dando essa If experiência, you're giving us this experience, nós queremos submeter we want to submit ao teu senhorio, to your ao lordship, teu cuidado, to your care, ao teu amor. to your love. Obrigado, Pai, Thank you, por Father, nos chamar de filhos. to call us sons. Glórias te damos, We give you glory. louvores te We damos, give you worship em nome de in the name Jesus. of Jesus. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.